Olá, aqui é Fernando da Eximia Co. Estou aqui com o Gabriel Kohlrausch, arquiteto da Eximia, para a gente falar de um tema que a gente tem visto de maneira bastante recorrente, né, Gabriel? Toda vez que a gente está trabalhando num processo de modernização, de estrangulamento de legado, a gente se depara com a necessidade de, dentro de uma aplicação maior, ter que fragmentar ela em aplicações menores. E daí entra uma série de discussões sobre a granularidade desses novos serviços que estão surgindo, a estratégia de comunicação desses serviços com aquele sistema legado. E aí, nossa ideia aqui é a gente trazer algumas discussões de prós e contras de algumas estratégias que a gente tem visto ser aplicadas, o que a gente tem recomendado, enfim, a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem tido nesse tipo de projeto. Não é isso, Gabriel? Exatamente. Falar de bem um bate-papo para a gente conseguir trocar algumas ideias em relação a esses prós e contras, olhando, partindo sempre do princípio de uma aplicação monolítica, que é a maior parte dos casos que a gente acaba vendo, aplicações grandes. E também acho que é importante, né, Fernando, a gente acaba sempre discutindo e eu acho que cada vez fica mais evidente a questão e o impacto dessas decisões também em times. Que Sem dúvida. muitas vezes, ou pelo menos assim, a maior parte das vezes a gente acaba vendo que as decisões técnicas são tomadas e não leva-se em consideração a estrutura dos times. E o quanto que isso no futuro, para manutenabilidade ou para em relação a custos, isso acaba impactando para as organizações. A gente, inclusive, falou sobre Team Topologies Ladycoin no último vídeo, que vale dar uma conferida também, né, Gabriel? Vale, e já aproveitando para não ficar no final, deixa o seu like. E se vocês não concordam ou concordam, deixe os seus comentários. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários que eu acho que pode render bons frutos. Show. Gabriel, bora fazer isso, essa discussão na prática, ilustrando como que a gente tem visto essas arquiteturas? Você consegue compartilhar aí? Vamos sim, vamos na prática. Bom, vamos lá. Alguns disclaimers. A gente vai utilizar aqui a notação C4 módulo, notação C4 para representar uma ideia aí de arquitetura. Então, pessoal, quem não conhece ainda C4, dá uma olhada, tem muito material na internet, o próprio site do Simon Brown, e eu acho que dentro do canal da Eximia também a gente já falou várias vezes, tem vídeos aí e artigos falando sobre C4 Model. Quem quiser também, deixa seu comentário lá que a gente pode gravar um vídeo aí falando um pouco algumas práticas de C4 aí, que também é bem legal. Vamos lá, Fernando. Vamos começar o seguinte, vamos pegar e vamos pensar que a gente está desenhando aí um sistema A, um System Context do sistema A, que ele nasce como um sistema monolítico, ou seja, a gente vai estar no nível 2 do C4, no zoom de container, a gente estaria vendo os seus deployáveis, os seus entregáveis. E numa visão macro, vamos supor que a gente tenha a nossa API, dá um zoom aqui. Então, eu tenho a minha API do meu sistema, um sistema monolítico, eu tenho só uma API, desenvolvida não vem ao caso a tecnologia, que conversa com o meu banco de dados. Um cenário comum. Aí o sistema vai crescendo, a nossa API ou o nosso domínio vai crescendo, chega a um ponto aonde que a gente precisa tomar uma decisão de como que a gente pode quebrar essa API. E aí eu acho que já começa uma primeira discussão, porque a gente começa a entendendo e pegando alguns sistemas conforme a gente vai trabalhando, que surgem coisas, por exemplo, assim, surge a API 2 ou a API para o módulo X desse sistema e o que acontece? A gente continua falando de um sistema monolítico, porque ele continua acessando o mesmo banco de base de dados. A gente está falando, Gabriel, então eu tenho ali uma aplicação conectada a um banco de dados e surge então a ideia de pegar algumas funcionalidades que estão dentro daquela aplicação e segmentar num novo serviço. Às vezes com a intenção de desenvolver usando uma linguagem nova, às vezes desenvolver atualizando o framework principal da aplicação que está Do, sendo utilizada.
Ou, como a gente já viu acontecer também algumas vezes, por decisões, essa aplicação aqui principal ela está muito grande e as pipelines estão demorando para executar. Então, vou segregar em uma nova API, em uma nova aplicação, um novo artefato entregável para reduzir e mitigar esse problema. Ou também outras motivações. Eu quero aumentar a escalabilidade da minha aplicação. Então, na linha de pensamento, poxa, eu vou segregar em duas APIs e eu consigo escalar a API do módulo, vamos dizer assim, de API A e API B. Eu consigo escalar elas individualmente. Também pode ser uma justificativa. O Pelo ponto. menos daquilo que depende só de aplicação, né? Exatamente. Aí a gente pode começar a entrar para cada uma das motivações, a gente começar a entender os impactos, porque vamos pensar o seguinte: a decisão foi puramente de escala. Ok, eu consigo escalar elas independente, receber uma carga independente, mas a gente não continua com um único ponto de falha, que é o banco de dados? E se Sim, sim. eventualmente a carga maior de uma dessas APIs que a gente escalou acaba derrubando o banco de dados, não acaba derrubando todas as APIs? Então, essa decisão de escala, será que foi de segregação, foi uma boa decisão por conta de escala? Mas é que a minha aplicação é monolítica, monolitos não escalam. Não, monolitos escalam. A gente pode, Sim. tem várias técnicas, a gente pode colocar um gateway à frente da aplicação monolítica e rotear para a mesma deploy da aplicação em instâncias diferentes. Então, escala não seria ainda uma boa, ou pelo menos a melhor das justificativas. Eu já vi cenários, Gabriel, onde fazer isso foi uma estratégia para apagar um incêndio. Por quê? Você tinha um cenário onde a aplicação Ali, por exemplo, estava gerando um gargalo, ela estava topando porque não aguentava mais processar aquele volume de requisição. Então você pegava algumas funcionalidades que oneravam muito e que tinham um comportamento específico, por exemplo, ela recebia notificações constantes, então era um volume muito grande de requests. Esses requests não necessariamente te causavam um impacto significativo no banco, e aí essa foi uma estratégia para conseguir manter a aplicação no ar e fazer isso o mais rápido possível, o mais simples possível, né? Acho que esse é um cenário legítimo de implementação desse modelo. Embora ele seja extremamente perigoso, porque na prática a gente está tornando a aplicação mais complexa, né, tornando ela distribuída, porém com um alto acoplamento entre essas aplicações, né? Então, os cenários onde a gente pode usar isso de maneira legítima, sem representando uma vantagem, é bastante restrito, né? Concorda com essa visão? Concordo, e esse extremamente perigoso é muito nessa linha, porque os impactos eventualmente dessa decisão, eles não são a curto prazo. Eles são a médio, longo prazo e difíceis de quantificar, de medir. É aqueles impactos que daqui a pouco todo mundo sabe que todo mundo está tendo dor de cabeça, alguma coisa por complexidade, porque vamos dizer o seguinte: mas Gabriel, Fernando, a gente está falando de duas APIs. Poxa, não tem complexidade nenhuma. Ok, mas de duas, daqui a pouco nasce três, daqui a pouco nasce quatro, daqui a pouco nasce cinco. Quando a gente vê, a gente está com um parque aí, um monolito distribuído e não entende. Daí a gente, tá, mas por que fizemos isso? Por que chegou nesse ponto? Então, a dor ao médio e longo prazo é o perigoso. Então, eu concordo. Para essa estratégia que você comentou, sim, é válido. O grande perigo é o ajuste temporário virar um Nada definitivo. mais definitivo do que uma solução paliativa, né? Exatamente. E, e os impactos para o negócio, porque daqui a pouco, tecnicamente, a gente pode dizer assim, não, mas ok, Gabriel, Fernando, comprei a ideia,
concordo com vocês, mas como que eu vou justificar depois para o negócio que isso virou uma dívida técnica? E Sim, que a gente precisa pagar essa dívida técnica? exato. E, Gabriel, vamos explicitar isso, né? Quais os impactos no médio prazo da gente tomar esse tipo de decisão, né? Da gente pegar e manter todas essas aplicações acopladas no mesmo banco, né? Qual o grande problema do compartilhamento de banco de dados? Primeiro, a alteração dos times. Que vamos considerar que sejam dois times, a empresa ainda cresceu e temos dois times. Então eu tenho o time que está trabalhando na API A e o time que está trabalhando na API B. Por mais que ainda sejam domínios ou módulos ou contextos bem delimitados, nós estamos compartilhando um componente que é o banco de dados. Nós temos que ter orquestração, porque eventualmente o time da API A pode mexer em algo que o time da API B está precisando e pode quebrar o sistema do contexto API-B. Então a gente precisa ter orquestração. A tendência é que a gente tenha mais orquestração e um cuidado um pouco maior com qualidade para esses casos aqui. Porque de quem é que é a responsabilidade do banco? Nesse caso, quem é dono desse artefato aqui? Então, novamente, a curto prazo tende a funcionar. A médio prazo, e quanto mais pulverizado e quanto mais times, esse tipo de dor começa a surgir e começar a ficar mais latente. Para explicitar, Gabriel, na prática, eu costumo fazer a seguinte provocação para o time de desenvolvimento. Hoje, você tem um bug na aplicação e você pergunta, cara, em qual aplicação que está? Nessa, só tem uma. Então, é simplesmente está naquela aplicação. Você consegue, fazendo um debug passo a passo, você consegue geralmente simular esse tipo de problema. Quando você passa a ter duas aplicações, você já falou onde está o problema. Pode estar na A, na B, ou uma zona de sombra de interação entre a A e a B. E para você conseguir reproduzir, já não necessariamente é simplesmente seguir um breakpoint ali. Por quê? Porque as coisas podem estar acontecendo em momentos diferentes. Né? Pode ser que acontece algo na B, acontece em outro momento algo na A, para aí sim você consegue reproduzir. Na hora que você pega e aumenta isso para vários serviços, é uma explosão combinatória de possibilidades para você conseguir simular. Então, além de achar onde está o problema, você tem que conseguir identificar a situação que isso acontece. Para mitigar isso, é importante você instrumentar a aplicação. E aí você está falando que, olha, fica mais complexo corrigir um bug, e para eu tentar tornar isso mais governável, eu preciso adicionar mais ferramental e mais complexidade para tornar isso mais governável. Se você vai fazer um deploy na aplicação monolítica, você simplesmente pega aquela aplicação e coloca no ar. Se você tiver 200 aplicações, você vai precisar fazer 200 deploys. Para isso ser governável, você precisa instrumentar para automatizar esse processo, adicionando mais complexidade. Então, ele vai te trazer uma série de desafios adicionais, de complexidade adicional. Para isso justificar, tem que ter algum benefício. Geralmente, esse benefício está relacionado à independência de cada uma dessas aplicações, ao desacoplamento dessas aplicações para elas conseguirem viver de maneira isolada. Isso faz com que você consiga ter times independentes, você consegue escalar seu time, você consegue escalar de maneira independente cada parte da aplicação. Só que se no momento que você vai tomar essa decisão, você cria um ponto forte de acoplamento, você vai perder esses benefícios. Então você vai acabar tendo que assumir o ônus sem colher os benefícios do bônus, né? E assim você vai aumentando a complexidade sem necessariamente ter grandes benefícios. E o problema é o seguinte, Gabriel, o que eu vejo? Na hora que eu pego e falo assim, tá, mas por que a gente vai fazer dessa forma? Porque é mais simples. O quanto realmente é mais simples? Na verdade, se você falar assim, cara, eu preciso segmentar o banco de dados para todos os dados que são de responsabilidade da API B, está na API B.
que é a grande dificuldade? A primeira dificuldade é que vai te exigir análise. De fato, não vai ser simplesmente já tá, arranca tais tabelas aqui, coloca aqui e vai dar tudo certo, sabe? Normalmente não é tão óbvio assim. Mas é simplesmente se debruçar e analisar isso. Não vai estar pronto. A diferença é que a outra solução já está na cabeça normalmente. Mas basta algumas horinhas ali de reflexão e você vai conseguir entender o que você consegue segmentar e levar para lá. Então, assim, não é que é muito mais complexo. Qual outro desafio que eu vejo também que os times acabam tendo? Acaba tendo a necessidade de dominar algumas ferramentas e às vezes algumas práticas de engenharia um pouquinho diferente. Por exemplo, é provável que a aplicação A e a B, quando você está compartilhando o banco de dados vira uma espécie de camada de comunicação entre os serviços A e B também. Na hora que você segmenta isso, você vai precisar de uma estratégia de comunicação com A e B. Pode ser uma chamada síncrona HTTP de um serviço para o outro, ou se você quiser fazer de uma maneira assíncrona, usar às vezes um broker de mensageria, e aí você precisa conhecer um broker de mensageria, tomar a decisão de qual que é o broker adequado no seu cenário, alguns padrões para você garantir a consistência eventual. Então, assim, de fato, na hora que você toma a decisão de segmentar as aplicações, vai te exigir conhecimento novo. Só que esse conhecimento novo não necessariamente torna-se muito mais difícil de implementar. Se você já dominar isso, provavelmente você não vai ver grandes benefícios de compartilhar banco de dados. Você não vai ver falar assim, eu entrego muito mais rápido porque eu estou compartilhando banco de dados, sabe? Concordo, concordo exatamente. Eu voltaria alguns passos antes, Fernando, que eu concordo contigo que o primeiro passo que você comentou da segregação dos dados, eventualmente pode ser um desafio, pensar nessa segregação dos dados, mas eu diria o seguinte, tem um desafio anterior, que ele é crítico. Qual que é a delimitação da aplicação A e da aplicação B? Porque Uhum. se não está muito claro esses dois contextos, esses dois serviços, existem algumas armadilhas no caminho que podem ser talvez piores do que a própria solução em si. Por exemplo, criar um serviço compartilhado, criar um contexto compartilhado. Ah, não, porque eu tenho a aplicação A e a aplicação B. A aplicação A precisa de cliente e a aplicação B precisa de cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um serviço de cliente comum a todos. Então, não conseguir ou criar delimitações, separações mais fracas dessas fronteiras do serviço, eu, na minha opinião, talvez é pior ainda do que todo esse caminho que vem comentando, que aí é mais um conhecimento técnico para poder resolver esses desafios. E o domínio, separar muito bem, envolve estar com o negócio, envolve pensar nessas situações. E aí, de novo, vamos lá. Eu tenho um time único. Será que vale a pena? A gente está falando de apenas um Exato. time. Será que vale a pena esse desafio ou toda essa complexidade para fazer essa solução, por exemplo, que tu vem comentando, que é o que? A gente falar disso aqui, de que um mundo, se a gente vai falar de sistemas distribuídos, a gente está falando exatamente disso aqui, e eventualmente uma estratégia de comunicação entre os dois sistemas que poderia ser, olha, vamos adicionar um broker aí no meio para que os dois sistemas se conversem de forma desacoplada e de forma síncrona com o broker. Agora, eu Exatamente. tenho um time só para dar manutenção em tudo isso, vale? Será que Exatamente. pensar num monolito melhor organizado para que num futuro, se necessário, possa ser estrangulado ou recortado para esses serviços, eu acho que essa é a grande reflexão. Então, muito antes de chegar neste ponto, ou como a gente estava comentando anteriormente, de ter isso aqui, de simplesmente fazer isso aqui, porque
como a gente comentou, é o mais fácil, é o mais rápido, é o que a gente entrega mais fácil. Mas será que de todas as soluções ainda, organizar melhor a aplicação A não seria a melhor solução? Sim. Para que a gente continue E- dando manutenção em um único artefato e conforme necessidade e eventualmente o tamanho do time, aí segregar para aplicações distintas? E aí entra o papel do arquiteto na hora de elaborar as decisões de arquitetura, né, as ADRs, né, Gabriel? É importante ele colocar em perspectiva os prós e os contras das possibilidades de arquitetura que ele pode seguir para resolver os problemas, né? E aí que entra, né? A arquitetura ela tem que estar endereçando algum problema. Se não tiver claro para você qual que é o problema, você está tomando às vezes a decisão baseada em, mas eu gostaria de adotar microserviços. Isso não deveria ser uma motivação, né? Sua motivação deveria estar atrelada a resolver um problema, a trazer um benefício real para o negócio. Geralmente, quando a gente, em alguns exemplos que a gente vê na hora de segmentar a aplicação, tem a ver com disponibilidade, né, Gabriel? Igual você falou de, olha, eu quero escalar de maneira independente. Esse Ou, ou, desenho, como eu comentar, disponibilidade. Não, eu quero tornar a minha aplicação ou um módulo da minha aplicação, um contexto da minha aplicação mais disponível. exato. E aí o que eu ia comentar é que esse desenho ele tem um problema na origem dele, que é a dependência entre o banco. Isso significa que se a aplicação A, o banco da aplicação A cair, cai a aplicação B também. Então, você não está necessariamente dando mais disponibilidade para B, dado que você tem um ponto único de falha, né? Ela não vai funcionar de maneira completamente independente. Então, se o seu objetivo era aumentar a disponibilidade, talvez isso aqui não vai resolver o seu problema. Se o seu objetivo está relacionado a permitir a escalar mais o time, poder crescer mais o time de uma maneira sustentável, isso aqui também está trazendo acoplamento, vai exigir orquestração entre esses times, vai exigir uma comunicação forte entre esses times. Se, eu sempre brinco, né? Coloca um not nu na tabela lá se você tiver coragem, né? Tipo, cara, porque às vezes um not nu pode quebrar uma série de aplicações porque você tem um acoplamento forte naquela base de dados, né? Hum. Então, o papel do arquiteto é analisar essas possibilidades de desenho para conseguir olhar para o cenário real dele. Né? Igual eu falei, tem cenários legítimos que possam ser usados isso aqui, geralmente implementações temporárias, né? Geralmente esse tipo de coisa. Em implementações definitivas, é difícil defender, pelo menos do que a gente percebe, né, pessoal? Inclusive, quem tiver visões diferentes, que consegue enxergar cenários onde pode fazer mais sentido esse tipo de implementação, compartilha com a gente que vai ser super legal a gente ver cenários diferentes aqui também. Como diz o Lemar, vai ser um prazer discordar, mas Exatamente. não, mas vai ser É, muito bom. E eu acho que Gabriel, diga, Fernando. e aí, um tema para a gente discutir para uma próxima conversa é principalmente quando a gente está falando que a aplicação A é um monolito, um legado, e a aplicação B são novos serviços que representam novos serviços que estão surgindo, a gente falar quais as estratégias a gente pode imprimir para poder fazer com que haja essa comunicação de maneira desacoplada. Por quê? Sabemos que modernização é consertar o carro com o carro andando. Aquela abordagem de para tudo, vamos construir um novo, daqui a pouco a gente volta, a gente sabe que na prática ela não se sustenta. Então é necessário que a nossa proposta de arquitetura de modernização já tenha previsto desde o início como que as aplicações novas vão ser coerentes com a aplicação antiga. E aí a gente tem uma série de estratégias de comunicação que aí a gente pode falar num próximo vídeo. O Pode que, que falar você no acha? próximo. Exatamente. Porque aí encaixa na necessidade de negócio. Ou seja, numa necessidade de negócio de modernização, encaixaria uma estratégia dessas com a ressalva de que fazer do jeito realmente distribuída. Ou seja, tornar uma aplicação B moderna, mas, entre aspas, independente da aplicação A, mas ainda funcionando em sinergia em conjunto.
Exatamente. Eu acabei de lembrar mais uma estratégia legítima de implementação disso aqui, Gabriel, só que também é transitória. Você eu já vi alguns cenários práticos que, por exemplo, a aplicação A, ela tem um protocolo muito defasado e eu tenho oportunidade, uma janela de oportunidade do mercado de trazer parceiros que eu preciso colocar para dentro, comunicando com a minha aplicação, e eu preciso fazer isso muito rápido para não perder uma janela de oportunidade. Às vezes, uma estratégia para expor uma API moderna é criar uma aplicação nova, para não ter que expor o banco, né? Tipo, no desespero, Sim. as pessoas expõem o banco. Aí, no desespero um pouquinho menor, ela expõe uma aplicação que expõe o banco. Já é melhor, mas ainda acoplado. Por que é legítimo, mas também deve ser encarado de maneira transitória? É legítimo porque você tem uma janela de oportunidade que você precisa aproveitar. E às vezes não dá para esperar você poder fazer a melhor implementação. Só que ela deve ser transitória, por quê? Porque na prática você criou uma nova fachada, ela está totalmente acoplada à antiga e você precisa evoluir isso para tornar as coisas mais independentes, né? E aumentar o desacoplamento. Né? E talvez ela seja válida pela janela de oportunidade, mas tem o problema, eventualmente, de o acoplamento com os clientes. Quantos clientes estão acoplados nessa nova API que o carro acabou criando? Ou seja, se eu tiver que desligar ela ou evoluir, eu tenho mais um artefato para manter ao longo do tempo. Custo, no final das contas, é custo. É verdade. Excelente, Gabriel. Ótimos pontos para fomentar a discussão e, na sequência, vamos falar sobre estratégias de comunicação moderno legado. Prazer falar Perfeito. contigo. Um Igualmente, gente. abraço. Um abraço.